Olá, amigos. Notícias do Movimento Espírita de Alagoas. Conversas com oradores espíritas do nosso estado sobre temas atuais e importantes. No dia de hoje, nós iremos desenvolver o tema central, o que é o Espiritismo. Todos juntos, Alagoas está no ar. No programa de hoje, contamos com a presença do nosso irmão, amigo Gilvon Barros, trabalhador do Centro Espírita William Cruz e expositor espírita. Como já informamos, o tema que será desenvolvido hoje será o que é o Espiritismo. Bom, Gilvon, seja bem-vindo conosco nessa noite, nesse dia tão especial. E para que nós possamos desenvolver nossos trabalhos, começo perguntando a você qual foi o ponto de partida das ideias espíritas. Muito bom estar aqui, Merijane. Muito bom estar ao seu lado e ao lado dos nossos telespectadores nesse momento. Não há um ponto necessariamente inicial. As ideias espíritas sempre estiveram na natureza, sempre estiveram presentes. Os ideais que nós conhecemos hoje como Espiritismo tiveram seus percursores no sentido do entendimento da forma com a qual nós a compreendemos, a partir das ideias de Sócrates e Platão. Naturalmente, em muito melhorado, divulgado e difundido por Jesus, que esteve entre nós e nos trouxe com muito mais brandura, clareza, tornando acessível a todo o vulgo as percepções centrais sobre as ideias espíritas que perpassam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. E, por fim, o Espiritismo, que as enfeixa à luz da razão, porque nasceu no século das luzes. Então, é apropriada a cada tempo a mensagem, a cada período que a humanidade viveu. Desde o período da inconsciência, as leis existiam, independente ou não da nossa vontade. Na medida em que o sentimento e a razão evoluem, a necessidade de clarificar a capacidade do indivíduo de compreender as leis vai sendo trazida gradativamente até termos o Espiritismo. E futuramente haverão processos novos e renovadores que desvelarão essas leis com a clareza da maior. Certo, Gilvon, e o que são os espíritos? São as almas dos homens, nem mais, nem menos. Esse é um aspecto fantástico da doutrina espírita, porque desmistifica a relação com o plano espiritual. Antes do espiritismo, havia todo um misticismo na relação com a natureza. Daí o nome sobrenatural, tudo aquilo que está fora da natureza. Porque nós somos tão arrogantes que acreditamos que conhecemos todas as leis da natureza. Então Kardec coloca com muita beleza no livro dos médiuns que não existe o sobrenatural. Tudo está na natureza. Tudo está presente lá. E os espíritos, eles podem atuar no mundo físico? Certamente. E de maneira muito especial sobre a matéria. Somente a partir do ano de 1919 e 23, com a experiência da dupla fenda, a humanidade teve noção do que seria a física quântica e as possibilidades de transformação de matéria em energia e de energia em matéria, porque até então se tinha que escolher uma coisa ou outra. Modernamente nós sabemos que elas se interconvertem. Não são todos os espíritos que o podem fazer. E em geral os espíritos atuam sob a vontade e não sob a matéria necessariamente. Então, isso quer dizer que os espíritos, atuando no mundo físico, isso tudo começou a partir do espiritismo? Absolutamente. As leis sempre estiveram lá, mas nós agora as compreendemos. Se pudermos imaginar, a gravidade sempre esteve presente na Terra, desde os primeiros momentos. Mas só muito recentemente
é que Newton conseguiu estabelecer as leis de gravitação. Ele não inventou a gravidade, apenas a revelou, qualificou e quantificou para nós, através da sua teoria, para que pudéssemos aplicá-la. Mas a gravidade, como uma força da natureza, sempre esteve lá. Então, os espíritos estiveram presentes desde todos os momentos da humanidade. E o espiritismo, nesse sentido, o que ele representa em verdade? O que ele trouxe para diferenciar os espíritos do antes, do início da sua trajetória e o hoje? É uma forma de entender a realidade, que se abarca e se cerca centralmente do aspecto religioso, filosófico, científico e moral. Então, o espiritismo nos traz o entendimento em contextos que até então não se coadunavam. Ou se era religioso, ou se era cientista. Era impossível. Ou filósofo. Quando não, a filosofia servia de referência ou de dado e base para os pressupostos religiosos. No espiritismo, nós temos ciência, filosofia e religião. São as três articulações sob as quais nós podemos perceber a realidade de uma forma ampliada, com maior grandeza, como tanto necessitamos nos dias de hoje, de tanta estreiteza de entendimento e de tanta dificuldade que nós temos da compreensão do outro e do contexto que nós estamos vivendo. Então, para melhor compreender o espiritismo, nós precisamos penetrar um pouco nessa tríade, que seria a doutrina espírita. Exatamente, é necessário. Mas antes de tudo, para que se compreenda o espiritismo, é necessário que nós penetremos em nós mesmos. Porque nesse contexto, nada há de novo. O espiritismo coloca como método prático para evoluirmos mais rapidamente o autoconhecimento, que também não é uma novidade. Porque analisar o mundo fora de nós é um hábito que nós temos milenarmente. Nós sempre observamos tudo ao nosso redor e raramente introspectamos o olhar. Então, o que o espiritismo propõe é que, além da capacidade analítica do outro e do contexto do outro, nós sejamos capazes de analisar a nós mesmos. Então, essa descoberta do espiritismo é uma descoberta, na verdade, do indivíduo, do ser eterno, que se revela na sua amplitude. Porque nós não conhecemos o ser como é. O próprio Freud nos diz que o nosso comportamento é muito mais inconsciente do que consciente. Então, nós não temos consciência das nossas potencialidades. E atualmente do Brasil, a doutrina espírita, ela abrange um grande volume de situações. Poderíamos dizer que no Brasil é onde existe o maior núcleo espírita? No momento, sim. A árvore do Evangelho foi trazida para cá e será transplantada de volta, muito possivelmente. Mas por enquanto está conosco. Então, meus amigos, nesse instante é chegada a hora do intervalo. Vamos dar um intervalozinho, mas antes vamos deixar uma pergunta para que o Gilvan possa refletir e os amigos espectadores também possam já ficar pensando. Os contraditores do espiritismo acusam a doutrina de ser o produto do demônio. Gilvan, o que pensa dessa ideia? Logo mais depois do intervalo. Voltamos com o nosso programa e antes de dar continuidade à entrevista com o nosso convidado Gilvan Barros, nós vamos para a Agenda Espírita. Dia 20 e 21 de agosto temos o segundo FOESA, Fórum Espírita de Arapiraca, tendo como tema as emoções comportamentais e psíquicas e os sentimentos humanos à luz do Evangelho de Jesus. No dia 10 de setembro, teremos o seminário A Evangelização Conectada no Mundo de Regeneração, em comemoração aos 17 anos da Casa do Caminho. Teremos ainda, no dia 27 de agosto de 2016, no Instituto de Estudos Espíritas Herculano Pires, a implantação do MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, com a equipe da Federação Espírita de Estado de Alagoas, a equipe da Mediunidade. E assim, antes do intervalo, nós deixamos uma pergunta no ar. Gilvan,
O que dizer das pessoas que acreditam que os espíritas são enganados pelos demônios? Não há como combater uma ideia acerca de demônio de forma racional. Quem acredita nesse conceito não pode encontrar um embate racional. Não faz o menor sentido. Então também não nos cabe violentar a consciência de ninguém. Cabe-nos o dever de combater a nós mesmos e deixarmos muito claro, pelo testemunho da nossa própria vida, que isso é impossível, por certo. Agora, quanto ao combate, é reorientar o bom combate. E quanto ao demônio, é estranhar como é que pode o demônio agir contra o seu próprio interesse, na medida em que desfaz todas as maldades, leva a caridade, a luz e o evangelho de Jesus. Seria um demônio muito bem-vindo, porque a origem da palavra demônio em grego significa amigo invisível. Mas a partir da Idade Média, ela foi demonizada, vamos dizer assim. Gilvão, o espiritismo ele se contrapõe ao cristianismo? O que o espiritismo diz sobre Jesus de Nazaré? Nada além da forma como ele próprio afirmou-se. Para nós, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai senão por ele. Quando Jesus assim celebra, colocando-se como um caminho, o caminho nós devemos percorrer. A verdade e a vida é o que nos redime. E o caminho para Deus é porque não se pode conceber a Deus sem primeiro se entender a Jesus. É absolutamente impossível. Então nós temos em Jesus a referência com a qual nós podemos conceber a Deus. Jesus é o espírito mais perfeito que nós podemos compreender. Depois dele, tudo é confusão. Seria a mesma coisa que perguntar a uma formiga qual é a diferença entre um oceano e uma poça de água. A formiga não tem como responder. Então Jesus é o nosso grande referencial, o nosso grande modelo e guia da humanidade. Todos os espíritos são iguais? Há tanta diversidade quanto há seres humanos na Terra. Tão diversos somos nós, tão diversos são os espíritos. Aliás, mais lá do que aqui. Porque lá é o plano causal. Então, sendo o plano causal, onde tudo começa, ou o plano das ideias de Platão, lá nós temos uma enorme diversidade dentre os espíritos. E essa diversidade se reflete palidamente, como no mito da caverna, aqui no nosso plano espiritual, no nosso plano físico, material. Então, quando nós olhamos a grande diversidade de entendimento, de cores, de convergências de ideias e divergência de ideias, todas as diversidades que nós temos aqui, temos ampliadas no plano espiritual. Algumas pessoas imaginam que os espíritos sabem de todas as coisas. Isso é verdade? Absolutamente. Sendo as almas dos homens, assim como há homens pseudo-sábios, assim como há homens maldosos, maliciosos, mal informados, dissimulados, de forma análoga, também os há enquanto espírito. Porque a morte não muda o caráter, muda a dimensão em que a pessoa atua. Mas não muda o caráter. A morte não é um anjo tomado de poderes mágicos. Nós vamos para o plano espiritual com as aquisições e problemáticas que nós temos aqui. Então os espíritos são também humanos e têm suas dificuldades. Então o mundo espiritual ou o mundo terreno, um é um reflexo do outro? Como se daria essa situação? Eles se interpenetram e mutuamente agem uns sobre os outros. O espírito inteligifica a matéria e a matéria age sobre o espírito, catalisando o seu processo evolutivo. Um age sobre o outro. Nós vivemos num mundo de retroinfluenciação. Então o mundo físico seria uma cópia do mundo espiritual? Conforme as ideias de Platão. E também, lá no mundo causal, nós temos os processos de interação, porque nós não discordamos da ciência, apenas amplificamos a discussão. Quando Charles Darwin disse que havia um processo evolutivo, nós concordamos, é impossível discordar. Nós estamos todos sujeitos a um processo evolutivo, mas a causalidade desse processo é moral, não é física. Porque assim como o corpo se adapta melhor ao ambiente,
O espírito também necessita adaptar-se para ser feliz, abandonar as suas imperfeições, abandonar a inveja, a raiva, o rancor, o egoísmo, o medo, que são enormes adversários para a vida. Então, quando ele se lança no mundo, num processo evolutivo, isso é transcendente, porque não evolui só a matéria, evolui também moralmente o espírito. Então, a vivência no mundo físico, ela é uma vivência cheia de provações, vamos assim dizer, né? Então, o sofrimento que a humanidade passa, ele é um convite para a evolução? Seria correto esse pensamento? A todo tempo. Porque sendo Deus magnanimamente bom e justo, e tendo todas as qualidades ao infinito, é profundamente ingênuo nós acreditarmos que Ele castigue pura e simplesmente. Não faz nenhum sentido. Deus utiliza da dor, do sofrimento, como mecanismos de aceleração do processo de evolução. Não com caráter punitivo, mas com caráter pedagógico. Como diz a nossa querida amiga Delza Gitaí, é o projeto pedagógico de Deus. Nós somos esse projeto. Um projeto que não é bem compreendido pela humanidade, né? Tendo em vista o sofrimento em que muitos se entregam e até as convulsões humanas. O que o Espiritismo diria sobre isso para essas pessoas que vivenciam, não compreendem essas leis? A compreensão ou não de uma lei não me exime dela, mas cabe a nós, que pretensamente já conhecemos essa lei, darmos o testemunho, darmos o exemplo. Porque a nossa preocupação primeira não deve ser com o entendimento alheio, mas com o nosso. O que temos feito com o entendimento que nós logramos, o que temos feito com as forças que nós temos. Porque verdadeiramente nós não podemos mudar a ninguém. A única pessoa que nós podemos mudar com muito esforço, com muita dificuldade, somos nós mesmos. E mesmo assim nós fracassamos. Então não podemos ter essa ambição. Os únicos para os quais a doutrina espírita veio foi para nós. Ai de nós se queremos converter ao outro, se nós nem mesmo conseguimos nos converter. Gilvão, o Espiritismo é o mesmo que Candomblé, que Umbanda? Seria a mesma coisa? Mas não respondo agora. Nós vamos para o nosso intervalo e já retornamos com a Alagoas Espírita. E agora eu quero saber a resposta para a pergunta que eu fiz no bloco anterior. Gilvão, Espiritismo é o mesmo que Umbanda ou Candomblé? Absolutamente. Há uma grande confusão, inclusive da nossa parte, espíritas que somos, quando nos colocamos como kardecistas. Fora do Espiritismo não pode haver. Não há por que se dizer kardecista, fica redundante, é como subir para cima, descer para baixo. Se é espírita, só há um espiritismo, porque senão nós criamos confusão, as pessoas ficam confusas. Então a doutrina dos espíritos só é uma. Você pode chamar de espiritista, você pode chamar de espírita, fique à vontade. Mas não há necessidade de você se designar como kardecista, porque na medida em que você faz isso, abre interpretações para outras linhas que não têm nada a ver com o espiritismo, em que pese o profundo respeito que nós temos com todas as denominações religiosas, mas causa confusão às pessoas. E com relação ao candomblé, propriamente dito, o que você poderia dizer acerca dessa situação? Por que tanta confusão que as pessoas fazem? Essa mistura, quando fala em espiritismo, pensa-se logo em mesa branca, pensa-se logo em batuque, pensa-se logo em pancada, um monte de situações. Além do desejo deliberado de gerar confusão, porque também existem alguns que desejam deliberadamente criar essa confusão. Então eles a alimentam. Os nossos irmãos umbandistas e do candomblé foram muito perseguidos por séculos. Então tiveram de criar estratégias de sobrevivência num ambiente tão hostil. Veja, por exemplo, o que acontece com o sincretismo religioso,
em relação aos santos e os orixás. Era uma estratégia de que os escravos dispunham para poder fazer a sua adoração sem as perseguições tão cruéis e tão comuns na época. Isso deixa raízes. Nós temos quase 4 séculos de escravidão convivendo com ela. Isso deixa raízes profundas numa sociedade, como até hoje nós temos, e até hoje pagamos o preço. Como o penúltimo país do Ocidente a acabar com a escravidão, o Brasil deixou para si uma enorme carga. Então, quando nós pensamos em expressão religiosa, as pessoas temem. Aqui na nossa Alagoas, nós tivemos em 1912, salvo engano, a quebra do Xangô, onde centenas, milhares de pessoas foram perseguidas, dezenas foram mortas. Muita crueldade se perpetuou quando se destruíram os candomblés, aqui no nosso estado. Alguns dos candomblés de Olinda, por exemplo, são todos de egressos nossos. Nós os matávamos, nós os perseguíamos. Basta ver como tratávamos o samba, como tratávamos a capoeira, não seria diferente com a religião. Então essa estratégia de sobrevivência deixa raízes, e é natural que ele se aproxime daqueles que os acolhem, daqueles que os compreendam. É um fenômeno absolutamente natural. Não deve ser combatido, não há necessidade de combate, apenas a necessidade de se clarificar as diversas situações. Gilvão, você comentou que alguns espíritas, eles autodenominam-se kardecistas, e que é um equívoco tal denominação. Aqui você atribui, na sua experiência, nos seus estudos, ao que você atribui esse equívoco nas denominações do espírita? Ao pior dos preconceitos, o autopreconceito. Quando eu não consigo compreender a minha religião, quando eu tenho sérias dificuldades de me adaptar a ela, e quando eu necessito da aceitação e da aprovação de familiares, de contextos sociais, os mais belos possíveis, eu faço questão de me distanciar dos outros. Então eu quero ser mais do que aparento ser. Então, ao invés de me identificar como espírita, eu digo, eu sou mais que espírita, eu sou espírita kardecista, como se isso fosse possível. Só há um espiritismo. Mas outra coisa, Gilvão, o espiritismo traz novas revelações. Quais seriam as principais revelações que ele traria? O espiritismo não as traz novas, mas traz em sua centralidade a comunicabilidade dos espíritos. Essa é presente em todas as religiões. Todas as religiões sempre tiveram mecanismos para lidar com os seus mortos, invariavelmente. A imortalidade da alma, essa também presente em todos os processos religiosos, e a reencarnação, tão antiga quanto a humanidade, que é conhecida como palingênese, já era reverenciada nos templos egípcios, e não tem nada de novo. Os próprios primeiros cristãos, os assim chamados pais da igreja, também eram todos reencarnacionistas. Próclio, Antonino, o bispo de York, que chegou a declarar: não será lícito eu imaginar que antes de ser quem sou, tenha vivido na barriga de outra mulher. Então a reencarnação sempre foi presente na história da humanidade. Não se tratam de revelações novas, mas é pela primeira vez que todas elas estão enfeixadas de forma sistemática, inteligível e fora do campo do misticismo. Gilvan, o espiritismo ele tem rituais, os sacerdócios? Absolutamente. A doutrina dos espíritos não tem rituais, há até certas confusões. Alguns companheiros nossos, você sempre apagou a luz. Nós assim fazemos, não por ritual, mas porque existe uma correlação entre a capacidade de concentração e a intensidade luminosa. Então isso interfere no fenômeno, mas não é indispensável. É diferente de um ritual. Do ponto de vista teológico, o ritual pressupõe que se aquele rito não é seguido rigorosamente, nada pode acontecer. O processo não vai ser desencadeado, não é o nosso caso. Nós temos hábitos, sempre iniciamos com prece, sempre fazemos a leitura preparatória, mas isso não constitui um rito, mas um hábito. No dia em que nós não possamos fazer a leitura, não possamos fazer a prece, o processo se dará espontaneamente. Gilvan, e quem foi Allan Kardec? Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Rivail Leon Denisard.
o homem que codificou a doutrina dos espíritos, aquele espírito a quem nós somos profundamente devedores. Era um pedagogo francês que, na sua maturidade, aos 55 anos, depois de ser discípulo de Mesme e Pestalozzi, onde trabalhou no Instituto Iverstum, ele foi a Paris, casou-se, criou um liceu e, por volta dos seus 55 anos de idade, tomou contato com um fenômeno na época muito famoso, as mesas girantes. O problema é que as mesas começaram a girar em Montmartre, que era um bairro de má fama em Paris. Então as pessoas, todas as mesas giram em Montmartre, porque que não só a mesa, tudo gira em Montmartre. Foi preciso que as mesas começassem a dançar nos salões da nobreza. Foi preciso que o Champs-Élysées, a recém-criada grande avenida pelo Barão Hans, testemunhasse as mesas dançantes e que houvesse um grande burburinho na imprensa francesa para que se chamasse a atenção do fenômeno. Ele, como estudava o mesmerismo, o magnetismo animal, a hipnose, ficou fascinado, porque a única força que poderia movimentar as cadeiras sem tocar seria o eletromagnetismo humano. Então ele decidiu estudar o fenômeno. E assim, seguidamente, por convite do Sr. Fortier, reuniu-se com alguns médiuns, elaborou perguntas e colheu as respostas. Fascinado pelo processo, porque as primeiras médiuns que ele entrevistou tinham respectivamente 13 e 14 anos de idade e deram respostas absolutas em relação a questões sérias e graves da sociologia, da história, da ética, da filosofia, que aquelas crianças não podiam abarcar na época. Ele, muito espantado, escreve então, compila, escreve a outros médiuns, e as respostas coincidentes são fechadas em um livro, o Livro dos Espíritos. Inicialmente 535 perguntas e respostas, para no segundo momento, com a sua edição definitiva, 1019 perguntas e respostas. Quais são os demais livros de forma doutrina? Os livros básicos da codificação, assim ditos, são todos derivados do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a obra que compila todos os aspectos e está dividida em 4 grandes livros. No primeiro livro, nós vamos encontrar a Gênese. No segundo livro, das intervenções dos espíritos do mundo espírita, nós vamos encontrar o Livro dos Médiuns. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, de onde deriva o Evangelho segundo o Espiritismo. E da última parte, das penas, gozos e consolações, do livro Céu e Inferno. Está formado então o Pentateuco Espírita. Nossa, então bom, o papo foi maravilhoso, né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco nesse dia maravilhoso e foi um bate-papo super bacana, né? Espero reencontrá-lo em outra oportunidade. Então, espero eu, foi um prazer enorme também. Então vamos para a nossa dica. Queremos agradecer a você que nos assiste e em especial ao nosso amigo Samuel Santos, que é um trabalhador incansável da nossa doutrina, trabalhador do Instituto de Estudos Espíritas Herculano Pires, que nos apoia, que nos ajuda com este momento. E assim, aqueles que querem participar do nosso programa podem enviar perguntas para o e-mail alagoasespírita@hotmail.com. Então, até a próxima, um abraço a todos e até lá!